Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Erlan, isso mesmo, Erlan Obreiro, né? Estou aqui de novo para falar com meus irmãos. Vocês sentiram muita saudade aí, né, de mim. Passei um tempo afastados, né, do canal. Mas eu sempre estou enviando vídeos aos poucos, tá, irmãos? Mas agora eu quero falar uma coisa para você agora, nesse exato momento. Eu quero falar do Salmo 47. Isso, do Salmo 47. Vamos lá? Você está pronto para ouvir? Então ouça com atenção, tá bom? Ouça com atenção aí. O trono do, o trono do reino de Deus. Olha só. O trono do reino de Deus. Salmo para o cantor entre os filhos de Coré. Aplaudir com as mãos todos os povos, cantai a Deus com vozes de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei, grande sobre toda a terra. Ele nos submeterá aos povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores, cantai. Louvores ao nosso Rei, cantai louvores. Pois Deus é Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre todas as nações. Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Bom, irmãos, eu quero dizer aqui uma coisa para vocês, né? Tem gente que não gosta no culto de bater palmas para o Senhor, louvar com um instrumento de 10 cordas, que são as palmas, né? Os louvores. Você lá no mundão, você, quando tem um cantor aí famoso, muito famoso, você, o que que você faz? Você bate palma, você dança, você faz tudo, não faz? E para Deus, o que que você faz? Quando você está congregando, o que você faz para Deus? Mesmo que você não vai na igreja, você nunca foi num templo do Senhor, você nunca buscou a Deus. Olha só, quando essas coisas acontecem, louvores a Deus, Deus se faz presente no meio do louvor. No meio do louvor. Então, quando ele se faz presente, nenhuma obra maligna fica ali presente. Entenderam? Não fica. Então, assim, irmãos, quando Deus chama todos os povos, todos, para congregar, para buscar a presença dele, não importa o lugar onde for, mas você tem que congregar, tem que buscar a face de Deus. Você, ímpio, você que está lá no mundo, sem direção, ouvindo vozes, né, de tormento, aquela coisa toda,
Pois é. Você deve buscar o Senhor e quando o inimigo se manifestar na tua vida, saiba que Deus é maior. Amém? Saiba que Deus, ele vai agir na tua vida, ele vai agir na tua vida. Basta que você creia e louve ao Senhor, nosso Deus. Amém? Com palmas, louve o Senhor. Amém? Esse aqui é um canto, é um louvor, né? Mas é em Salmos que está. E é Salmos de Davi, né? Então, Davi, e quando ele louvava a Deus, ele dançava, ele batia palma, ele fazia desta maneira. Para quê? Para que Deus o abençoasse, para que Deus fortalecesse ele no momento de fraqueza, ou no momento que ele sentisse em perigo, Deus estava sempre ali, no meio dos louvores de Davi. Então, tudo isso ele apresentava a Deus. Ele descia em oração, ele descia em louvor. Por isso que devemos louvar onde nós estivermos. Louvar o Senhor para repreender toda a obra do mal. Amém? E também, irmãos, ainda tem uma coisa que eu quero dizer aqui para os irmãos, né? Ele diz, ele chama todos os povos. É um triunfo para Deus. Ver todos os povos reunidos e louvando a Ele. Não é louvando a Satanás, mas é louvando a Deus. Deus, em primeiro lugar, a Deus. E, irmãos, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Olha só, grande, né? Então ele vai ter todos os povos junto com a igreja debaixo dos seus pés. Então, irmãos, você tem que entender uma coisa. Quando você está dentro da igreja, eu vou te dizer, bem aqui, o inimigo ele é 24 horas tentando acusar os irmãos de todas as maneiras. Você entenda isso, né? Procure entender. O inimigo, você está dentro da igreja, o inimigo pode se manifestar a qualquer hora, em qualquer pessoa. Ele pode pegar e manifestar e querer te envergonhar, falar dos teus pecados, falar das tuas coisas que você cometeu no passado. Então, eu quero te dizer assim o seguinte: ore, jejue e louve ao Senhor. Louve o Senhor com instrumentos de 10 cordas. Todas essas coisas, todo mal vai sair, vai embora. Louve hino de sangue também, né? Muito bom. Irmãos, tem tantas outras coisas que eu também quero dizer hoje para você. Não faça o que muitas pessoas estão fazendo, né? Fazendo vídeos aí, arrancando a palavra de Deus, rasgando, né? Rasgando a palavra de Deus e fazendo coisas que não agradam a Deus. Eu creio que não agrada, né? A rasgar livros, né? Também
fazendo deboches. Você sabe o que é deboche? Deboche ficou para Satanás. Ele que gosta de debochar, né? Ele gosta de debochar dos servos do Senhor. Então eu quero te dizer o seguinte: na Bíblia relata que quando Eliseu estava prestes a ir para receber uma porção dobrada de Elias, o que aconteceu? Apareceram os filhos dos profetas. Os filhos dos profetas apareceram e começaram a debochar. E começaram a debochar dele e aquela coisa toda. Sabe o que ele fez? Você sabe? Ele pegou e ordenou que os ursos viessem devorassem aquele povo que estava debochando dele. E Deus assim fez, né? Porque Deus é Deus, Deus é de justiça. Ele é amor, ele é justiça. Então, assim, queridos e amados irmãos, a Bíblia não ficou para a gente pegar e ficar julgando os outros ou acusando os outros daquilo que ele está cometendo, ou um erro, uma falha. Você também erra, você também falhou. Você falha todos os dias, na verdade. Nós falhamos todos os dias, nós erramos todos os dias. E não adianta você dizer A ou B, quem está certo, quem está errado. Isso não ficou para você, ficou para Deus. Ele que vai fazer o julgamento, é Ele que vai determinar as coisas. Então, meus queridos e amados irmãos, tem pessoas que estão rasgando a Bíblia, né? E mastigando, fazendo aquela coisa. Isso é heresia. Isso é heresia, né? Fazer uma coisa dessa, rasgar a Bíblia, comer, cair no chão, fazer, né? Essas coisas todas, assim, gritando, dando porrada nos outros dentro da igreja. Será que isso está certo? Isso é errado. Porque isso, eu estava numa vigília. O pastor estava lá no púlpito. E perante a vigília, um certo homem estava achando que estava com o Espírito de Deus, com o Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Irmãos, eu peguei e disse assim: Senhor, esse espírito que está neste homem é teu ou é do diabo? Eu perguntei, tive que perguntar. Senhor, que eu não esteja errado ou fazendo julgamento errado, mas, Senhor, esse espírito que está neste homem é do Senhor ou do diabo? Quando eu fiz essa pergunta a Deus, Deus disse assim: toca a mão sobre a cabeça dele e o espírito do engano sairá dele. E eu atendi o que Deus falou. Eu atendi e orei em cima daquele rapaz e aconteceu. Ele caiu no chão e não se lembrava mais de nada. Amém? O inimigo saiu da vida dele. Então, meus queridos e amados irmãos,
Deus diz na sua palavra, se você está com dúvida sobre a língua estranha, sobre não sei o que mais lá, que você está tanto questionando e pondo pessoas em prova, fazendo com que outras pessoas ameaçem a família dele de morte, essas coisas todas, você tem que ter uma consciência bem limpa, porque Deus pode vir e tomar a tua vida. Deus pode vir numa hora, tomar a tua vida dentro da tua casa e tu não vai saber o que aconteceu. Nem tua família vai saber o que aconteceu com você. Porque você estava tão bem e de repente morreu. E aí? Você vai explicar? Como você vai explicar? Não vai. Então, assim, irmãos, eu estou falando isso porque a gente está vendo muita coisa na internet. A gente está vendo pessoas debochando da palavra do Senhor, está mordendo, comendo a palavra do Senhor, rasgando, queimando, fazendo muitas outras coisas que eu acho isso um absurdo, né? E também usando a palavra do Senhor para condenar uma pessoa, né? De uma falha, de um erro. A Bíblia não diz que você tem que acusar aquela pessoa disso aí, né? E também, claro que a Bíblia diz que não devemos levar os nossos irmãos à justiça dos homens. Mas quando nossos irmãos estão nos ferindo, nos magoando, nos entristecendo, querendo nos pôr lá embaixo, querendo fazer como o povo que era sumos sacerdotes e que estavam lá, acusavam o povo de qualquer coisa, de heresias e não sei o que mais lá. Aí acusava e levava ao sinédrio para o quê? Apedrejar até a morte. É isso que você quer do seu irmão? Ore por ele, ore pelo seu irmão, ore porque Deus ele está na vida do teu irmão e precisa você, primeiramente, perguntar de Deus se aquele espírito que está naquela pessoa é de Deus ou não é. Faça a prova do Senhor. É do Senhor, não é prova do irmão, não. Faça a prova do Senhor e tu vai ver se isso é de Deus ou não é. E ele vai te mostrar. Ele vai te mostrar em sonho, ele vai te mostrar a realidade. Basta que você creia, entenda, né? Que se você não entendeu até agora, não sei. Né? Só que Deus sabe. Amém, irmão? Deus sabe todas as coisas. Nós é que não sabemos de nada. Amém? Porque se nós buscarmos a Deus, Ele vai nos mostrar a verdade. A verdade já está aqui, que é a palavra de Deus. Ó. Isso aqui é a palavra de Deus escrita. É Deus falando conosco. É isso aqui, é Deus falando conosco. Agora, se você pegar e ficar fazendo acusações sem saber, você pode estar blasfemando contra o Espírito de Deus. Aí o negócio pega, não pega? Então temos que saber. Olha, eu vou dar um exemplo também sobre as línguas estranhas. Bem aí. Olha só um exemplo
gigantesco. Sabe qual é? Você conhece a história da Torre de Babel? Isso mesmo. Ah, ali, olha só. O rei mandou que construísse uma torre que chegasse no céu, que ele queria ser Deus, né? Deus. E aí, nada podia impedir eles, na verdade. Só que Deus mudou as línguas, modificou. Uns falavam japonês, outros falavam inglês e ninguém entendia mais o que estava falando. Não era? Ninguém entendia o que estava falando, na verdade, mas porque um já falava inglês, outro falava japonês, outro falava português, outro falava italiano, francês, tudo misturado. Tudo misturado. Então foi por isso que Deus pegou e determinou assim, ó, os Estados Unidos falam inglês, né? A Britânia, né, fala inglês. A Espanha fala espanhol, né? Português fala português. Portugal fala Portugal, né? Fala português, né? E nós, no Brasil, falamos português. Da onde veio o português? Lá de Portugal. Então, nós temos que saber essas coisas. Dentro da igreja, nós não estamos livres totalmente, porque assim, ó, não vai acontecer nada comigo dentro da igreja, porque eu estou aqui servindo a Deus. Tu não sabe, de repente você está lá no púlpito e você cai durinho, lá, morto. E aí? Porque entrou em pecado dentro da casa do Senhor. E aí? E vai pregar a palavra de Deus como? Né? Todas essas coisas são lícitas, né? E vêm acontecer. Mas nem todas convêm. Você já viu isso? Nem todas. Quer dizer, se um irmão faz isso, faz aquilo, você vai seguir ele do mesmo jeito? Não, irmão. Você tem que ter plena consciência do que é servir a Deus. Amém? Não pode sair por aí chamando uma pessoa de herege, uma pessoa de falso profeta, uma pessoa porque falou isso, falou aquilo, e vai nas redes sociais debochar. O deboche ficou para quem? Ficou para nós que somos servos de Deus? Não. O deboche ficou para o diabo e seus anjos caídos. Não ficou para ninguém estar fazendo o deboche? Não. Você que está aí do outro lado, que está nos vendo agora, tenha plena consciência disso. Não faça nada se Deus não lhe mandar fazer. Amém? Não faça nada, porque senão você vai sofrer. Sofrer e vai sofrer o dobro. E não ameace pessoas. Isso é ridículo e feio. E na internet ameaçar as pessoas de morte, isso, aquilo, outro, não é bom. Eu te digo, porque Deus, ele disse, ai daquele que tocar em uma das minhas ovelhas. É Deus que vai proteger, é Deus que vai tomar providência. Você pode ser o que for aqui na terra, mas o Senhor, quando Ele pega para agir, meu irmão, eu vou te dizer, sai enquanto tu tem vida, porque Deus pode agir a qualquer hora, a qualquer momento. Ele manda o arcanjo Miguel lá e dissipa as trevas dentro de poucos segundos. Pouquíssimos segundos.
Então, preste bem atenção antes de fazer qualquer tipo de coisa. Amém? Pergunte primeiro a Deus, pergunte, Senhor, isso é de ti? Se não for, tira. Não deixe o meu irmão cair no erro, pecado. Pronto. Nada de estar fazendo deboche e ameaçando de morte, essas coisas todas. Que isso não agrada a Deus. Nem é isso que Deus quer. Que os irmãos venham se contender, tirar a vida dos irmãos, né? Não é isso. Deus quer que todo mundo congregue. Todo mundo venha congregar e buscar o Senhor enquanto há tempo, enquanto se pode achar. Isso Deus quer. Amém? Então vamos louvar o Senhor. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Senhor, me queima com fogo do altar. Senhor, estou aqui, pode me queimar. Então, deixa o Senhor arder dentro de você com a palavra, pregando para os ímpios. Pregando a palavra para aqueles que não conhecem a Deus. Então, aqueles que não conhecem, que não sabem de nada, é que você tem que levar a palavra. Não ir para frente da internet e jogar tudo e como se fosse um desabafo, alguma coisa desse tipo. Não. Você tem, Deus quer te usar neste mundo para a salvação de almas. Almas, preste atenção, é almas, amém? E fique com Deus e até a próxima, meus queridos e amados irmãos.